Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de algumas lições, algumas dicas que você pode utilizar para começar a investir sem precisar pagar nenhum curso, para você realmente aprender a investir sem precisar gastar dinheiro para isso. Para quem não conhece a minha história, eu comecei a investir há cerca de 6 anos, lá em 2018. Na verdade, eu já estava pesquisando sobre investimentos desde o final de 2017, mas como eu era muito jovem, tinha acabado de iniciar a minha carreira profissional, né? Eu estava ali com os meus 20 anos em 2018, tive algumas experiências profissionais, fiquei um tempo desempregado e aí depois eu consegui um emprego e aí depois que eu consegui um emprego novamente, aí eu comecei a ter algum dinheiro, mas como eu era muito jovem, eu tinha pouco dinheiro para investir. Na época que eu comecei a investir, eu estava trabalhando juntamente com uma empresa de marketing multinível, isso era além do meu trabalho tradicional. E durante muitos anos eu investi sem a ajuda de nenhum curso de investimentos. Eu vinha fazer um curso depois de 4 anos já investindo, então durante a maior parte da minha trajetória de investidor, eu não tinha investido em nenhum curso, eu realmente aprendi a investir sozinho. Então eu decidi passar aqui algumas lições, algumas dicas de coisas que podem ser úteis para vocês que estão começando a investir agora, querem aprender, mas não querem investir em algum conhecimento, em algum curso. E quando eu digo aprender a investir, não é só pegar o seu dinheiro, colocar em renda fixa, não é isso, é realmente estruturar uma carteira de investimentos diversificada em ativos de renda fixa, em ativos de renda variável, seja ações, fundos imobiliários, estruturando também uma carteira de investimentos no exterior, né, com ativos dolarizados. Então tudo isso você consegue sem fazer um curso de investimentos. A verdade é que quando eu comecei a investir, eu vi algumas pessoas no YouTube, já tinham pessoas na internet, mas eram bem poucas falando sobre isso, sobre o assunto de finanças e investimentos, e eu pensei seriamente em fazer alguns cursos, ou pelo menos um curso para aprender ali o básico. Mas a maioria dos cursos eram caros, porque, como eu falei, eu tinha pouco dinheiro para investir, eu não tinha nem 10 mil reais quando eu comecei. Então tirar 2, 3, 4 mil reais para investir em um curso seria um valor que iria tirar 30, 40% do meu patrimônio. Fora que a maioria dos cursos eram muito específicos, então tinha lá curso sobre valuation de ações e eu não precisava fazer um valuation de ações, não precisava saber analisar um DRE, eu queria aprender a investir, eu queria saber o básico para realmente começar. Por exemplo, o que eu queria saber era qual banco eu poderia utilizar, qual corretora utilizar para investir, porque nós precisamos de uma corretora de valores para fazer investimentos em bolsa de valores. Como que abre conta na corretora, como que faz o investimento dentro da corretora. Eu queria aprender o que era renda fixa, o que era renda variável, quais eram os melhores investimentos de renda fixa e de renda variável, quais eram os piores para eu já ficar longe desses investimentos, como que investia no exterior, se precisava ou não de uma corretora, como que fazia o câmbio do dinheiro, né, convertendo de real para dólar, se isso tinha custo, quanto era esse custo, em qual corretora era mais barato e como que eu poderia estruturar uma carteira de investimentos blindada, uma carteira anticrise, que independente do que acontecesse na economia, eu não precisaria mudar a minha estratégia, mudar a minha carteira de investimentos. Isso era o que eu queria em um curso e eu não encontrava. Como eu falei, a maioria era muito específico, era um curso de opções, era um curso de valuation para analisar o DRE de uma empresa e saber escolher uma ação. Então eram coisas tão específicas que quem está começando a investir não precisa saber. A pessoa precisa saber como administrar o próprio dinheiro, como investir, entender um pouco sobre indicadores, coisas básicas. E aí sim começar a investir. Esse inclusive foi o motivo de eu criar o meu curso de investimentos, inclusive com todos esses pontos que eu citei aqui que seriam interessantes para quem é iniciante, mas o curso ele vai se aprofundando de uma forma que não apenas o iniciante vai aproveitar bem o conteúdo. Então ele serve tanto para iniciante quanto para pessoas que já investem há algum tempo. E agora, sem mais delongas, vamos à primeira lição, que nesse caso é a escolha de uma boa corretora para investir. Você precisa ter uma boa corretora para você investir, porque senão você vai ter que fazer transferência de custódia, que é um procedimento chato, né? É uma burocracia que você vai ter. Então eu recomendo que você já pesquise ali as corretoras que são taxa zero do mercado. Taxa zero significa que a corretora não cobra absolutamente nada para você investir, não cobra corretagem. Atualmente 90% das corretoras ou mais não cobram nada para você investir. Então pesquise essas corretoras taxa zero, vejam a nota dessas corretoras no Reclame Aqui, pesquisem as reclamações, vejam tudo que vocês puderem sobre as corretoras. Mas de antemão eu posso citar aqui 4 corretoras que eu considero interessantes, que é a corretora do Banco Inter, que é um banco e corretora ao mesmo tempo, tem o Nubank, que também faz o mesmo papel de ser banco e corretora, tem a Clear, que é uma corretora taxa zero, tem a Rico, que também é uma corretora taxa zero, e eu já utilizei todas essas corretoras. Todas essas plataformas de investimentos eu já utilizei e recomendo. Já a segunda lição para você que
está começando a investir e quer aprender sem investir em um curso de investimentos, é você pesquisar bem. E quando eu digo pesquisar bem, não é você ir lá no Google e pesquisar, por exemplo, qual é o melhor investimento, porque isso depende muito do seu objetivo. Uma boa pesquisa seria você colocar, por exemplo, no Google quais investimentos existem no Brasil. E aí você vai se deparar com algumas terminologias que você pode ir aprendendo, que é renda fixa, renda variável, que aí entrariam ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, fundos de investimentos. Então teriam vários investimentos que você já poderia ir pesquisando e aprendendo o que tem. Por exemplo, dentro da renda fixa você tem CDB, tem LCI, tem LCA, CRI, CRA, debenture, letra de câmbio. Tem vários investimentos que você iria aprendendo ali dentro da renda fixa, teria tesouro direto, entre outras opções. Então essa pesquisa vai te dar várias coisas que você pode pesquisar novamente de uma forma inteligente. Por exemplo, quais investimentos em ações existem? Quais são as melhores ações para investir? E aí depois dessa pesquisa você vai pesquisar, por exemplo, quais os melhores setores para investir em ações. Coisas nesse sentido. Então essas pesquisas vão te dar muito conhecimento, porque você vai cair em vídeos, vai cair em blogs que vão explicar muito sobre isso. Nesse primeiro momento você não precisa saber o que é o tag along de uma empresa, o que significa o número 3 no final de uma ação, do código de uma ação, o que significa o 4 no final do código de uma ação. Isso aí você aprende depois, porque isso é o que você vai aprender na parte de indicadores das ações, que é o próximo ponto, porque se eu pesquisei, por exemplo, quais são os melhores setores para investir em ações, aí eu chego lá, por exemplo, no setor bancário, setor de energia, setor de saneamento, aí eu parei aqui no setor bancário. Aí eu pesquiso, por exemplo, quais são as melhores ações do setor bancário e como analisar. Aí você vai se deparar com algumas coisas, que seriam os indicadores das ações. Aí vamos supor que você pesquisou lá os melhores bancos para você investir em ações e chegou no Banco do Brasil, descobriu que o código dele é BBAS, então você colocou BBAS3 aqui no Status Invest, que é um site que você provavelmente encontraria, e aí você chegou aqui nessa parte que vai ter um monte de coisa que você não vai fazer ideia do que é. Vai ter aqui esse gráfico que é bem intuitivo, você tem a valorização ou desvalorização do ativo, você tem descendo aqui várias coisas, né? E aqui você tem os indicadores de BBAS3. Aí vamos supor que você chegou aqui no PL. O que é PL? Então você vem, clica aqui em cima, abre uma nova guia, ele já te explica o que é o PL. O PL, o preço sobre lucro, é um índice usado para avaliar se o preço das ações de uma empresa está caro ou barato. Aí vai ter todo o explicativo do PL, é uma relação do preço sobre o lucro. Então você tem isso. Você poderia simplesmente vir aqui nessa interrogação e aqui dar uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. E isso daqui você pode fazer com qualquer ação em todos esses indicadores. Quero entender, por exemplo, o que é a dívida líquida sobre EBIT. É um indicador de endividamento. Aqui já tem indicador de endividamento. Então você foi lá, aprendeu o que é indicador de endividamento. Ah, não consegui entender o que é. Tem aqui um vídeo do Thiago Reis explicando o que é o EBITDA, né? Então você conseguiria interpretar esse indicador com isso. Então assim você aprende a analisar os indicadores de empresas sem precisar de fato comprar um curso que te ensine a analisar as ações. A terceira lição seria leituras boas. Basicamente você vai pegar livros e se você não tem o hábito de ler, eu recomendo que você desenvolva esse hábito. É muito importante que você aprenda a ler bons livros, livros que vão te ajudar a aprender sobre os investimentos. Então tem alguns livros que vão te ensinar a investir em renda fixa, investir em ações, investir em fundos imobiliários. Tem livros bem específicos para isso. Eu particularmente nunca li um livro específico de como analisar fundos imobiliários, como analisar ações, até tem alguns aqui atrás, eu vou citá-los, mas renda fixa não tem nenhum livro que eu já li sobre isso, mas tem muitos que você poderia ler e aprender muitas coisas, principalmente sobre estratégias de investimentos. Alguns livros que eu recomendaria fortemente nesse sentido de ações, de investimentos no geral, seria primeiramente esse livro aqui, Faça Fortuna com Ações. É um livro excelente, eu recomendo muito que você leia esse livro. Outro livro que vai falar sobre uma estratégia de investimentos passiva é esse daqui, O Investidor de Bom Senso, um livro muito interessante, ensina por que a maioria dos investidores perdem para a média de mercado, para os índices médios de mercado. Esse daqui é um livro que trata mais a respeito da psicologia financeira e por que a maioria das pessoas acabam perdendo dinheiro, porque elas simplesmente compram na alta e vendem na baixa. Então vai te dar uma ideia muito interessante nesse sentido. Esse outro livro aqui, ele trata de assuntos mais pontuais, ele seria muito interessante também. O mais importante para o investidor não é apenas uma coisa mais importante, mas sim muitas coisas que são o mais
mais importante para o investidor, analisar várias coisas. E por último, eu recomendaria esse livro aqui, O Investidor Inteligente. Por que por último? Primeiro que é uma leitura grande, segundo que é uma leitura técnica. Então ele não é um livro muito simples de você entender. A primeira vez que eu li ele, eu estava muito cru de investimentos, tinha muitas terminologias, muitas palavras, siglas que eu não entendia, não compreendia, então eu tinha que pesquisar, então foi uma leitura que demorou bastante e muitas coisas eu não consegui entender. Depois de uns 2, 3 anos, eu reli esse livro e aí eu consegui entender absolutamente tudo que estava descrito nele, então é bem interessante. E a quarta lição seria, se você não aprender a investir, você vai ficar na mão de pessoas que têm interesse mais em ganhar dinheiro do que de fato em te ajudar a ganhar dinheiro, que seriam os assessores de investimentos. Então, se você não aprender a cuidar do seu dinheiro, você vai delegar isso para pessoas que estão mais interessadas em ganhar dinheiro do que te ajudar a ganhar dinheiro. É basicamente isso. Os assessores de investimentos de bancos trabalham para os bancos e não para você. Então, se você delegar isso para eles, você provavelmente vai abrir mão de rentabilidade ou até mesmo pode perder dinheiro. E o banco se isentar completamente porque você, teoricamente, estava ciente dos riscos. Então, aprenda a investir para não depender de outras pessoas. A quinta lição é que você só aprende a nadar nadando, você só aprende a jogar bola jogando, então você só aprende a investir investindo. Você pode pegar o melhor curso de investimentos do planeta que você não aprenderia a investir se você não investisse na prática. Então a experiência, ela vai te dar uma experiência muito maior do que qualquer curso, qualquer conhecimento poderia te dar. Você tem que se dedicar a alguma coisa ali, nem que seja meia hora por dia ou até menos do que isso, vendo um vídeo por dia, estudando um pouquinho, analisando sua carteira de investimentos que está sendo construída, revendo os ativos que você investiu. Tudo isso você vai fazendo aos poucos. Eu quero aprender sobre fundos imobiliários. Vai lá, abre o relatório gerencial do fundo imobiliário e lê aquele relatório inteiro ali para você entender. Não entendi essa palavra. Vai no Google, pesquisa essa palavra que você vai aprender o que significa. E é assim que você vai aprender a investir. A sexta lição, isso daqui é uma opinião minha, não necessariamente é um fato concreto, é para você fugir de fundos de investimentos. Por quê? Porque fundo de investimento é uma forma de você destruir o seu patrimônio no longo prazo. Talvez o seu patrimônio cresça de forma nominal, mas na prática você teve uma grande corrosão por conta de taxas desses fundos de investimentos. E quando eu digo fundo de investimento, é fundo de investimento em ações, fundo multimercado, esses fundos que normalmente cobram taxas mais altas. E fundos de renda fixa? Não faz sentido nenhum, porque você pode fazer investimentos de renda fixa por conta própria e ter um retorno isento de taxas. Ou, no máximo, tendo ali um imposto de renda que também teria no fundo de investimento e ainda teria de forma até mais incisiva no fundo de investimento, porque tem o imposto come cotas, que não é assunto para aqui, mas basicamente é uma antecipação do imposto de renda. Então, no fundo de investimento, geralmente existe uma destruição de valor. O único fundo de investimento que costuma prestar é o fundo de previdência privada, mas aí é para outro objetivo. A sétima lição é você tomar muito cuidado com o excesso de informações. É muito comum investidores iniciantes, por exemplo, comprarem uma determinada ação porque viram um determinado influenciador, uma pessoa que fala sobre isso, falar bem dessa ação, apresentar vários pontos positivos, e aí você vai em outro canal, em outro local ali, no YouTube mesmo, ou em um blog, e vê alguém falando mal dessa ação de alguma forma. E existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que vivem de atenção, existem pessoas que vivem de produzir conteúdo de qualidade. Geralmente o que tende a funcionar na internet é o conteúdo apelativo, é a headline, aquele título chamativo. Isso é historicamente comprovado, tanto no meio jornalístico quanto no meio digital aqui que a gente tem normalmente. Então você tende a ter as mensagens mais apelativas, gerando mais publicidade, mais dinheiro para essas pessoas. Então cuidado com os sites que você utiliza, né? Geralmente eu recomendo que você acompanhe canais de notícias mais renomados, como por exemplo o Infomoney, que é um canal bem interessante. Tem o Trademap, que também divulga as notícias de forma bem interessante e realista, sem uma chamada apelativa. E esses dois aí você provavelmente já estaria servido de bons canais de notícia. Agora, cuidado com os influenciadores que vivem de conteúdo apelativo. E para você simplesmente não cair nessas notícias, o ideal é que você aprenda sobre aquilo, né? Então, por exemplo, vai ter uma subscrição de ações. Você nunca ouviu falar nisso. Talvez você até ache que é algo ruim. Se alguém falar que isso é ruim, você talvez acredite. Então, você aprender o que é aquilo é mais importante do que você simplesmente
simplesmente ouvir aquela opinião daquela pessoa. Agora, para você não precisar de 6 anos para aprender tudo isso, que foi o prazo que eu levei para aprender tudo isso que eu aprendi, você pode investir em um curso. Se você não quiser, faça isso. Ao longo dos anos você vai aprender a investir. Agora, você pode aprender com o seu dinheiro em jogo ou você pode aprender com a experiência dos outros. Com o seu dinheiro em jogo, você corre o risco de perder dinheiro e provavelmente vai perder, nem que seja uma perda mesmo ou então uma perda de oportunidades melhores. E se você optar por aprender com a experiência dos outros, eu tenho o meu curso de investimentos, que nesse momento não está com as vagas abertas, mas aqui embaixo eu vou deixar um formulário para você preencher e quando as vagas estiverem abertas, você será notificado, será enviado em um grupo do WhatsApp para você que as vagas estão abertas e aí você pode entrar na turma. Ou então, se você quiser um atendimento mais individual, existe a minha mentoria, que é um formato diferente. O curso é como se fosse uma sala de aula, você está junto com outros alunos. A mentoria é como se você tivesse um professor particular e esse professor sou eu. Se você optar pela mentoria, existem vários formatos. Eu recomendo que você que tem dúvidas sobre a mentoria entre em contato comigo por meio do Instagram, @MarcoAntônioInveste, e lá eu tiro todas as suas dúvidas a respeito dos formatos de mentoria e valores. Então é isso, essas foram as 7 lições que eu resolvi trazer aqui para você que quer aprender a investir sozinho, sem investir em nenhum curso, mas se você quiser, eu estou aqui à disposição para te ensinar a investir e pegar você pela mão e passar por todo esse caminho de forma muito mais rápida. Agora, se você optar por fazer isso por conta própria, passando por 4, 5, 6 anos de aprendizado, aí fica a seu critério. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.